Shalom, shalom. Hoje vamos ler Gênesis 10 e 11 e Salmos 4. Esse é o registro dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madaim, Javá, Dubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenazi, Rifate e Togarmá. Estes foram os filhos de Javá, Elisa, Tarzim, Quitim e Rodanim. Deles, os povos da costa marítima se dispersaram pelos seus respectivos territórios, conforme a sua própria língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Estes foram os filhos de Cã, Uzer, Miraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuzer, Sebá, Avilá, Sabitá, Roamã e Sabiteca. Estes foram os filhos de Roamã, Sabá e Dedã. Cuzer foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro da terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso disse, como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinã. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde edificou Nínive, Rehobote, Calá. E Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Miraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leobitas, dos Nufituitas, dos Patruzitas, dos Cosluitas, dos quais descendentes dos filisteus e dos Cafitoritas. Canaã foi o pai de Sidom, o seu primogênito de Eté, como também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gigazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvodeus, dos Emabreus e dos Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. De lá, prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, chegando até Lazar. Estes são os descendentes de Cã, conforme o seu clã e língua nos seus territórios e nações. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assum, Afagite, Ludi e Arã. Estes foram filhos de Arã: Uz, Geter e Meseque. Arfaxade foi o pai de Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceu 2 filhos. Um deles se chamou Beleg, porque na sua época a terra foi dividida. O seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã foi o pai de Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzual, Diclá, Abal, Abimael, Sabá, Orfim, Avilá e Jababe. Todos estes foram os filhos de Joquitã. A região onde viviam estendia-se de Mesá até Cefar, nas colinas a leste. Estes são os descendentes de Sem, conforme os seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Estes são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos nas suas nações, conforme a história da sua descendência. Deles, os povos se dispersaram pela terra após o dilúvio. Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos servirão de pedras para eles, e o betume serviu de argamassa.
Depois disseram: venha, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse é o registro dos descendentes de Sem, 2 anos depois do dilúvio. Esse é o registro dos descendentes de Sem, 2 anos depois do dilúvio. Aos 100 anos de idade, Sem gerou Alfaxade. Depois de ter gerado Alfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Alfaxade gerou Salá. Depois de ter gerado Salá, Alfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois de ter gerado Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Beleg. Depois de ter gerado Beleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Beleg gerou Reu. Depois de ter gerado Reu, Beleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois de ter gerado Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois de ter gerado Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois de ter gerado Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Depois de completar 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Esse é o registro dos descendentes de Terá. Terá foi o pai de Abraão, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando Terá, o seu pai, ainda era vivo. Tanto Abraão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá tomou Abraão, o seu filho Ló, o seu neto e o filho de Arã, e Sarai, a sua nora e mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Arã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Salmos 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Dai-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando vocês ultrajarão a minha honra? Até quando amarão ilusões e buscarão mentiras? Saibam que o Senhor separa para si aqueles que lhe são fiéis. O Senhor me ouviu quando eu o invoco. Saibam que o Senhor separa para si aqueles que lhe são fiéis. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Quando ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam no seu íntimo e aquietem-se. Ofereçam sacrifício justo e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Pusestes no meu coração alegria maior do que a alegria do que desfrutam trigo e vinho em tempo de fartura. Em paz me deito e logo adormeço,
pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Glória a Deus. Obrigada, Lu. Que bênção. Tremenda a porção de hoje. Ela é curtinha, porém poderosa. Quero falar de 2 pontos de forma objetiva, porém há uma mensagem muito forte que o Senhor tem para liberar sobre nós nesta manhã. Nós lemos no capítulo 11 sobre a Torre de Babel, a construção da Torre de Babel. Demonstra arrogância humana em desafiar a Deus e resulta o quê? Na confusão das línguas, na dispersão dos povos. E no finalzinho do capítulo 11 a gente vê a introdução da genealogia de Abraão. E aqui Deus tem algo para entregar e ministrar nos nossos corações, que eu tenho certeza que vai destravar aí o seu destino, em nome de Yeshua HaMashiach. Falando brevemente sobre a Torre de Babel, nós vemos no versículo 9 do capítulo 11, fala assim: por isso foi chamado o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor toda a língua de toda a terra, e dali os dispersou o Senhor sobre a face de toda a terra. A gente vê aqui que Deus intervém quando o orgulho humano se eleva. E há um contraste aqui com Atos 2, na festa de Pentecostes, né, em Shavuot, que é a festa das semanas, conhecida também como festa de Pentecostes. Ali a gente vê quando o Espírito Santo de Deus, ele permite que todos entendam a mensagem em suas próprias línguas, quando eles estavam cheios do Espírito de Deus. Eles falaram em novas línguas e todos compreendiam a mensagem. Olha que interessante isso, como é forte isso. A gente vê que quando há o orgulho, a idolatria, quando há ali uma autoexaltação humana, Deus, ele abate o orgulho do homem, causando ali a dispersão dos povos e a confusão das línguas. Mas quando eles estavam ali em unidade no corpo messiânico, porque isso é muito forte. Yeshua, em Pentecostes, já tinha ido aos céus, e ali estava reunido o corpo messiânico, estavam reunidos ali os apóstolos, aqueles que criam em Yeshua. E quando há essa unidade do corpo de Cristo, ali a gente vê sendo revertido essa dispersão que aconteceu em Babel, ela é revertida simbolicamente na unidade do corpo messiânico em Pentecostes. Muito tremendo, né? Queridos, quero falar sobre Terá. Terá foi o pai de Abraão. E aqui tem uma chave muito especial para essa manhã. Terá, ele era pai de 3 filhos, como nós lemos em Gênesis do 26 até o 32. Ali você vai encontrar a história de Terá, pai de Abraão. A gente fala muito de Abraão, né? Mas Terá, ele teve 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Arã era o caçula. E Arã, apesar de ser o caçula, ele frutificou, ele deu um neto para o seu pai, né? Que se chamava Ló, né? Sobrinho de Abraão. Então, apesar de ser ali o mais novinho, ele dá um netinho para o seu pai, só que Arã, ele morreu prematuramente na terra de Ur dos Caldeus. E aqui a gente vê algo que foge, né, da cronologia natural, em que os filhos sepultam seus pais, mas aqui há uma inversão, porque o pai sepultou o seu filho. E isso gera em Terá uma dor paralisante, uma dor que ele não consegue processar. E a gente vê isso, por quê?
Arã, quando ele falece, o pai dele, Terá, decide sair da terra de Ur dos Caldeus e ele traça ir para Canaã. Então ele tem a visão para ir para Canaã. Só que no meio do caminho existia uma cidade que se chamava Arã. O nome da cidade era o mesmo nome do seu filho. Era uma importante cidade comercial que hoje ela é localizada na atual Turquia. Então, era um ponto estratégico das rotas comerciais antigas. E o que ocorre? Terá, quando ele está indo para Canaã, ele passa por Arã, que é a cidade que carrega o nome do seu filho que tinha falecido, e ele acaba permanecendo ali. Ele acaba permanecendo nessa cidade que leva o nome do seu filho. Isso nos mostra uma incapacidade dele processar completamente o luto. A gente vê aqui, né, um apego emocional com o passado. A jornada original era para Canaã, mas Harã, né, que é essa cidade que leva o nome do seu filho, se torna um local de estagnação espiritual. E Terá não completa a sua jornada para a Terra Prometida. Queridos, isso traz para nós um ensino muito forte, onde a gente, nesta manhã, precisa refletir e precisa se localizar. É importante a gente entender que as nossas dores, elas são válidas, elas são reais. E muitas vezes nós, como cristãos, a gente sempre tem aquela coisa da superação, sim, né? A gente tem que superar e muitas vezes a gente até nega a dor. E o fato não é negar a dor, mas é a gente entrar num nível de confiança em Deus, de deixar Ele levar a nossa dor, de entregar a Ele essa dor, para que ela não nos paralise, assim como paralisou o propósito de Terá. Então, a gente vê que o propósito e o chamado original era para Terá. Ele que iniciou a jornada para Canaã. E o que é Canaã? O que representa Canaã? Canaã é toda a tipologia da terra da promessa, da terra que mana leite e mel, da terra da conquista, né? Da terra onde foi ali muito desejada, onde a gente tem até mesmo como a entrada, né? No reino, é a Canaã. Então, ele iniciou essa jornada, ele teve a visão. Mas aquela tragédia que aconteceu ali na sua família, né? O pai, que era o portador original da visão, ele foi paralisado pela dor. Então, o filho dele vai herdar e vai cumprir o chamado que era do pai. Então, o pai, ele inicia o movimento, mas a dor interrompe a jornada dele. E quem vai completar o chamado é o filho. Quantos de nós, queridos, estamos como Terá? Recebemos um chamado divino, iniciamos a jornada com convicção, sabemos para onde estamos indo, porque ele estava em Ur do Caldeus, ele sabia onde ele estava, e ele sabia para onde ele iria. Ele tinha visão de onde ele iria, então ele inicia a jornada com convicção. Mas ele acaba permitindo que a perda dele defina o seu destino. Quantos de nós estamos permitindo que as nossas perdas definam o nosso destino? E acabamos vendo outros realizarem o que era para ser a nossa missão original. Então, entenda que Terá, ele não perdeu apenas um filho em Ur dos Caldeus, mas ele perdeu seu próprio propósito em Harã, na cidade de Harã. A sua história nos ensina que quando a gente permite que o luto nos defina, ou que a dor nos defina,
Nós não perdemos apenas o nosso passado, mas a gente também perde o nosso futuro. E aqui nós temos o exemplo do luto, que é uma dor insuportável um pai enterrar um filho. Mas isso talvez na sua vida represente outra coisa, uma traição, uma decepção, algo que aconteceu na sua infância, uma dor que você não conseguiu processar e ela está te causando essa paralisia. Então, não permita que a sua arã pessoal se torne o seu destino final. Quando Canaã é o seu chamado original. Talvez a maior tragédia de Terá não foi perder ali quem ele tanto amava, mas foi perder o propósito original para o qual ele foi chamado, o qual ele foi feito para viver. Para finalizar, para a gente contextualizar, né? Terá era quem carregava o chamado divino. Foi ele o primeiro quem ouviu ali o sussurro de Canaã. Ele recebeu ali a visão para Canaã. Ele foi o primeiro a levantar as suas tendas, as suas estacas, as estacas da sua tenda. Ele foi o primeiro quem sonhou com a terra prometida. Mas a dor de perder seu filho Arã se tornou maior que o chamado de alcançar Canaã. Na sua dor, Terá construiu uma morada, onde deveria ser apenas uma passagem. E muitas vezes a gente faz isso. A gente quer ficar naquele lugar de dor, enfeitar aquele lugar de dor, cultivar aquele lugar de dor. E aquilo ali acaba paralisando. Acaba matando o seu propósito. Aquilo ali transformou numa parada onde era para ser apenas uma passagem que estava no curso do seu destino final. Dessa forma, a gente vê que o chamado que era para ele passou para o seu filho, Abraão. Então, nesta manhã, queridos, que a gente possa compreender que o nosso chamado original está ecoando. A sua Canaã te espera, o seu propósito ainda está pulsando. É hora de você ter a coragem de sair desse lugar, de entregar ao Pai essa dor, de confiar que Ele é poderoso, Ele é o médico dos médicos, é aquele que restaura a alma, é aquele que sara a dor mais insuportável. Ele é aquele que te faz caminhar, te faz respirar. Entregue a Ele, decida hoje sair desse local de dor e permita-se desfrutar do propósito extraordinário que Deus tem para a sua vida. Amém? Que você possa se levantar e que você possa honrar as suas perdas, transformando ela em combustível para a sua jornada. Seu chamado é maior do que a sua dor. O seu propósito, ele é mais forte do que a sua dor. E a sua história não pode terminar em Arã. Amém? Que Deus abençoe vocês tremendamente. E amanhã estamos aqui juntos, firmes e fortes, neste propósito da leitura da palavra, nesse devocional em que Deus tem derramado muito sobre nós. Até amanhã, shalom, shalom.